Vamos falar um pouquinho sobre a Escola Puzzle em São Paulo. Esse talvez seja uma das escolas com um dos feedbacks mais engraçados ou mais marcantes que a gente recebeu. Mas fala pra gente como que chegou esse projeto pra você, como que era o espaço lá? Era um espaço grande, era um espaço pequeno, era um espaço ou mais? Como que foi a execução, a criação dele? Eu sei que ele ficou extremamente colorido, né? Uhum. Então lá eram três espaços, na verdade. É uma escola para crianças de uma faixa etária um pouquinho mais baixa, então ele tem bastante essa pegada bastante infantil mesmo. E aí eram três espaços. O primeiro era um jardim frontal ali mais para os pais darem uma olhada quando antes de chegar na recepção eles passam por esse jardim e daí era para chamar um pouquinho a atenção dos pais. Depois no ambiente um pouco mais interno a gente tinha ali uma rampa para acessar o pavimento superior. E aí, nesse espaço, ele era um espaço bem estreito, tinha um muro bem alto, era o principal espaço de playground, então a gente tinha esse desafio de ser um espaço bastante estreito e a cliente também gostaria de colocar bastante brinquedos naquele espaço, então a gente teve que dar umas adaptadas. E depois, no pavimento superior, a gente tinha uma quadra. Vou falar um pouquinho primeiro dessa parte principal, que é nessa parte da rampa. Um dos pedidos principais assim do pessoal da escola era fazer também um circuito, porque as crianças já utilizam bastante alguns brinquedos nos carrinhos, nos triciclos, e já era uma brincadeira que as crianças já faziam naquele espaço, então elas queriam manter aquilo, as crianças já estavam acostumadas, e elas queriam aproveitar a parte abaixo da rampa para fazer como se fosse um mini estacionamento, que é ali que elas iam manter esses carrinhos, esses triciclos, quando as crianças não estariam brincando, então fazia parte do projeto também criar esse estacionamento e essa pista que também circula por toda a área. Também nesse espaço a gente conseguiu colocar uma área com areia, uma caixa de areia, que tem uma borda toda de EPDM também para dar uma proteção um pouquinho maior, então as crianças conseguem brincar ali numa parte mais protegida. E tem bastante cor, é um ambiente que eles gostavam bastante de cores, então tem azul, tem laranja, tem verde, tem todas as cores, assim, tá bastante misturado, mas eles queriam bastante esse ambiente bem alegre, assim, era a energia que eles queriam. E aí, com base no azul, que era a cor principal que eles nos passaram, a gente colocou também um brinquedo que a gente gosta muito de colocar, que são os animais feitos em morrinho. Então é mesma estrutura do morrinho, só que eles são um pouquinho mais temáticos, então a gente consegue fazer alguns animais. E no caso deles foi a baleia, e ela tem o esguicho, então ela solta a água como se fosse uma baleia de verdade, assim. E eu acho que esse é o ponto mais marcante desse playground, que é a baleia bem ali centralizada, que serve tanto nos dias frios para as crianças subirem e brincar de escalada ali naquele morro, tanto nos dias mais quentes dá para ligar essa água e as crianças brincarem com a água. Então acho que esse é o ponto mais forte desse playground. E depois, no pavimento superior, a gente tem uma quadra que eles tinham a intenção de ser uma quadra um pouco mais lúdica, assim, eles ainda têm as faixas, delimitações do esporte mesmo, mas eles pediram uma coisa muito mais lúdica, a gente conseguiu pegar algumas referências internacionais, assim, que tinha um desenho um pouco mais solto, mais livre na quadra, então foi a primeira vez que a gente implantou isso, eu achei muito divertido, porque normalmente a gente vê as quadras um pouco mais tradicionais, e essa quadra não tem nada de tradicional, ela é muito colorida, ela é muito lúdica mesmo, então dá para brincar de várias coisas nessa quadra, não só dos esportes tradicionais, mas dá para as professoras fazerem algumas atividades diferentes lá. E eu acho que o ponto mais interessante de todos desse projeto foi o feedback que a gente teve depois das crianças, porque eles fizeram um trabalho com as crianças, como elas foram de férias e quando elas voltaram de férias que elas viram o playground pela primeira vez, então era tudo muito novo para elas. E aí eles pediram para elas fazerem alguns desenhos do que eles mais gostaram do playground. E foi incrível assim ver os desenhos das crianças, tem bastante desenho com a baleia, tem bastante desenho da pistinha, que era o que eles mais trabalhavam, mais brincavam lá no espaço. Então, é importante ver esse reconhecimento também, né, que o principal usuário, que são as crianças, eles se identificaram com o espaço, eles se viram no espaço, nas brincadeiras que eles já faziam, e também tinha novidades, né, que a baleia ali foi a maior novidade para eles e eles ficaram totalmente encantados, assim. Então acho que isso que dá o maior alegria assim pra gente
tanto de ver o projeto executado, quanto ver as crianças ocupando esse espaço e verem que elas se identificam, que elas gostam. Então, acho que é a parte mais interessante, assim, desse projeto. Eu lembro que quando a gente recebeu as fotos do feedback, todo mundo parou aqui no escritório para ver as imagens das baleias desenhadas. E desenho da criança é muito legal, porque é totalmente honesto, né? Sim. Realmente eles estão desenhando porque marcou para eles de certa forma. Eu tenho certeza que quando eles crescerem, eles vão lembrar da baleia por quase a vida inteira, né? Eu lembro que a diretora Lena, que foi quem nos conheceu, eu fui visitar a escola dela em 2018, faz muito tempo, e ela queria muito colocar os parquinhos, e esse espaço embaixo da rampa foi o espaço que realmente era a ideia inicial lá em 2018, e aí passou 2019, passou 2020, passou 2021, mas em 2022 aconteceu, e foi muito legal. Ela ficou extremamente feliz desse projeto acontecer e realmente o resultado impressionou. A expectativa já estava muito alta e a gente conseguiu superar ainda mais a expectativa. É um espaço totalmente diferente do tradicional. São espaços limitados por medidas, né? São pequenos, são estreitos, mas mesmo assim a gente conseguiu otimizar muito espaço. E que legal. Como que você se sente assim quando recebe um feedback? É diferente, né? Feedback, por exemplo, de um síndico, feedback de um diretor e esses feedbacks de escola, assim. Você acha que tem alguma coisa diferente? Tem bastante diferença, assim, alguns são bastante técnicos e outros são um pouco mais emocionais, assim, e eu me senti muito orgulhosa, assim, de ver esse feedback que teve a participação da diretora e dos professores, mas também teve a participação das crianças, que é uma coisa que eu gostaria de a gente ter mais, assim, né, de ter mais esse contato com as crianças, para entender um pouco mais do ponto de vista deles, assim, o feedback direto do usuário, né, porque às vezes o adulto, ele pensa com a cabeça de adulto, mas a criança tem uma imaginação totalmente solta, então é bastante interessante a gente ver como que a gente influencia também, né, nas crianças, em como elas aproveitam o espaço, e é uma grande inspiração também pra gente, né, se inspirar no, em como as crianças conseguem criar coisas novas com um ambiente que já é limitado, e elas sempre conseguem criar brincadeiras novas, então isso é uma grande inspiração aqui pra gente de arquitetura, de criar coisas novas, mesmo que o espaço seja limitado ou que seja desafiador, assim, eu acho que é o mais interessante, assim, pra gente trabalhar, principalmente aqui na Huber. Isso é mais legal, né? Se você for pensar de cabeça de adulto, o playground ali para shopping ou para escola vai ajudar a trazer mais clientes, vai ajudar a melhorar o fluxo de pessoas. O espaço, o piso emborrachado, os brinquedos são elementos ali que eles têm uma durabilidade maior, não vai dar tanto trabalho, a limpeza ela pode ser facilitada, a garantia é uma garantia alta, vai valorizar o espaço. Isso são coisas que os adultos tendem a relevar mais, né? Uhum. Agora, o que realmente é o sentido para as crianças, né? As crianças, elas não pensam em agregar valor, as crianças não pensam em durabilidade, não pensam em manutenção, as crianças pensam em brincar, assim. E se a gente está auxiliando durante a brincadeira, no processo de evolução, no processo de desenvolvimento, que todo dia que a criança for lá, ela consegue brincar de uma forma diferente, pô, isso já é super satisfatório, né? Cada projeto que a gente vê que as crianças estão aproveitando ainda mais o espaço é uma conquista pra gente. E Sim. que legal, esse projeto com certeza vai marcar muitas crianças e marcou muita gente, né?